Olá, seja bem-vindo à edição de 9 de junho do Açores 2 sobre rodas. O 50ª edição do SATA Rally Açores é hoje destaque neste seu espaço sobre desportos motorizados. Começamos por mostrar-lhe o que foi o primeiro dia de SATA Rally Açores para os pilotos açorianos. Apesar do seu maior protagonismo europeu, o SATA Rally Açores pontuou para o Campeonato dos Açores de Rallys. Com 15 formações açorianas inscritas, sendo que 3 destas, Ricardo Moura, Luís Miguel Rego e Henrique Muniz, estavam registados no Campeonato FIA da Europa de Rallys e com olhos postos em outros patamares, ainda assim, e pela extensão e dureza do rally, muitas surpresas se adivinhavam na classificação geral e entre os pilotos açorianos. Passado um ano do infortúnio na estreia do Ford Fiesta R5, Ricardo Moura, com António Costa ao lado, apresentava-se com um semblante diferente nesta edição 50 do Rally dos Açores e começava a prova com o pé direito, liderando naturalmente entre os açorianos, fruto de um andamento europeu, uma vez que batia-se pelos lugares cimeiros do pódio à geral. Luís Miguel Rego, acompanhado por Sancho Heró, levava o Mitsubishi Lancer Evolution 9 ao lugar de segundos melhores açorianos, com o piloto a mostrar também a sua mais-valia na classificação geral, porquanto era segundo classificado na classe ER2, reservada à produção, e encontrava-se no 9º posto da classificação geral. Ruben e Estevão Rodrigues, em viatura idêntica, também não deixavam os seus créditos por mãos alheias e no final da primeira etapa eram a formação açoriana terceira melhor classificada, ocupando também um bom lugar na classificação geral e no agrupamento de produção. Pedro Val e Rui Medeiros, em Subaru Empresa WRX STI, eram para já a quarta melhor formação açoriana, embora sem estar inscrita no Campeonato dos Açores de Rallys. Com o abandono de Henrique Muniz e Jorge Diniz em Citroën DS3 R3T, por avaria mecânica no seu carro, eram João Faria e Tomás Voltão em Peugeot 206 RC, uma vez mais, os melhores entre os concorrentes a tripular viaturas de duas rodas motrizes, sendo os quartos melhores para o Campeonato dos Açores de Rallys. Na estreia do Mitsubishi Lancer Evolution 9, Hugo Mesquita e Carlos Magalhães eram a sexta melhor formação açoriana, com o piloto a colher importantes ensinamentos sobre este novo carro. Rafael Botelho e João Cabral, em Citroën Saxo Cup, cumpriam o seu terceiro SATA Rally Açores e eram para já os segundos melhores entre os pilotos equipados com viaturas de duas rodas motrizes nos Açores. Ruben Santos e David Paiva, em Peugeot 106, fechavam no final da primeira etapa o pódio das duas rodas motrizes no que diz respeito ao Campeonato dos Açores de Rallys. Marco Soares com Carlos Miguel em Citroën Saxo, António Ortins com Magno Luís em Toyota Yaris e Adriano Medeiros com Enio Santos em Renault Clio completavam a classificação dos pilotos açorianos no SATA Rally Açores. Esta é a classificação da prova, a pontuar para o Campeonato Açoriano da modalidade, cumprida que estava a primeira etapa do Rally, composta por 11 provas especiais de classificação. Primeiro lugar, então, destacado para Ricardo Moura e António Costa, Luís Miguel Rego e Sancho Heró, a ocupar a segunda posição já a 4 minutos e 8 segundos e 2 décimas do líder. Ruben Rodrigues e Estevão Rodrigues eram para já os terceiros classificados, eles que estavam a 5 minutos e 50 de Ricardo Moura. Pedro Val era o quarto melhor açoriano, João Faria era o melhor duas rodas motrizes açoriano e ocupava para já a quinta posição entre os açorianos no SATA Rally Açores, Hugo Mesquita era sexto, Rafael Botelho e João Cabral ocupavam o sétimo posto da geral, Ruben Santos e David Paiva fechavam o top 8 neste SATA Rally Açores. O SATA Rally Açores foi disputado na sua totalidade a contar para o Campeonato dos Açores de Rallys. Fica com o derradeiro dia de SATA Rally Açores na prova pontuável para esse campeonato. A derradeira etapa do SATA Rally Açores levava todos os concorrentes ao lado oriental da ilha de São Miguel. Duas passagens por Graminhais e Tronqueira, intercaladas pela segunda passagem por Super Especial Grupo Marques e Vila Franca São Brás, seriam os troços a cumprir pelos concorrentes.
Ricardo Moura e António Costa, ocupados pela natural disputa pelos lugares cimeiros do pódio à geral, levavam grande margem de avanço sobre os demais açorianos e daí chamarem a si a vitória entre os pilotos locais, tripulando o Ford Fiesta R5. Luís Miguel Rego e Sancheiró vinham a ocupar o segundo posto à geral, realizando até então uma prova irrepreensível. Mas um toque numa pedra na derradeira passagem por Tronqueira provocava um furo num dos pneus do Mitsubishi. O azar não ficava por aqui, detritos do pneu furado danificavam o sistema de travagem do Lancer e Rego vê-se forçado a abandonar, privando-se de um bom resultado entre os açorianos, mas também à geral e na RC2. Ruben Rodrigues e Estevão Rodrigues em Mitsubishi Lancer Evolution 9 ascendiam dessa forma à segunda posição entre os concorrentes açorianos, chamando a si a segunda melhor pontuação para o Campeonato dos Açores de Rallys. Pedro Vale e Rui Medeiros levavam o Subaru Impreza WRX STI ao lugar de terceira melhor formação açoriana no SATA Rally Açores. Mas o destaque iria novamente para João Faria e Tomás Voltão em Peugeot 206 RC, porquanto o resultado obtido na Ilha do Faial repetia-se agora em São Miguel, com Faria e Voltão a obterem um terceiro posto no que diz respeito ao Campeonato dos Açores e a vencerem as duas rodas motrizes. Ruben Santos e David Paiva, em Peugeot 106, acabavam o rally no quinto posto da geral, entre os açorianos, quartos classificados a contar para o campeonato e segundos entre as duas rodas motrizes, vencendo também a classe para os veículos sem homologação. Rafael Botelho e João Cabral, em Citroën Saxo Cup, viriam a ser apenas os sextos classificados da geral, quintos melhores açorianos e terceiros nas duas rodas motrizes. Uma penalização foi imposta ao piloto no final do rally, relegando-os para aquela posição. Os terceirenses António Ortins e Magno Luís levaram o pequeno Toyota Yaris ao sétimo posto entre os açorianos, sextos entre os concorrentes ao campeonato. Adriano Medeiros e Enio Santos, em Renault Clio, fecharam a classificação dos pilotos açorianos. Concluíram o rally, ainda que em Rally 2, Henrique Muniz, Carlos Andrade e Flávio Guerreiro. A classificação dos pilotos açorianos para o SATA Rally Açores fica assim ordenada no final da prova. Ricardo Moura e António Costa então a levarem de vencida a demais concorrência, a terminarem na primeira posição com o Ford Fiesta R5. Ruben Rodrigues e Estevão Rodrigues a serem os segundos classificados. Pedro Vale e Rui Medeiros, apesar de terceira melhor formação açoriana, não pontuam para um campeonato dos Açores. Sendo assim, o quarto lugar de João Faria entre os açorianos passa ao terceiro entre os concorrentes ao campeonato dos Açores de Rallys e a vencer também as duas rodas motrizes. Ruben Santos termina na quinta posição, Rafael Botelho sexto, António Ortins sétimo e Adriano Medeiros oitavo. Tendo sido preferido como prova para o Nacional de Rallys, o SATA Rally Açores contou também com forte presença nacional. O SATA Rally Açores foi prova pontuável para o Campeonato Nacional de Rallys. Com José Pedro Fontes, João Barros e Ricardo Moura, os primeiros três classificados, a marcarem presença na prova e a estarem separados por apenas 9 pontos, tudo estava em aberto na ronda açoriana do Campeonato Nacional. Ricardo Moura e António Costa, em Ford Fiesta R5, chamaram a si a vitória, sendo os melhores nacionais nos 2 dias e meio de prova. Com Moura e Costa a apresentarem um domínio absoluto sobre os demais, o Ford Fiesta R5 cooperou com as aspirações do heptacampeão dos Açores, o que permitiu com que Moura pudesse disputar os lugares cimeiros do pódio. José Pedro Fontes e Miguel Ramalho terminaram no segundo posto final. O piloto do Citroën DS3 R5 ainda tentou chegar-se a Moura, mas o açoriano tinha apontado como objetivo terminar nos 3 primeiros lugares da classificação geral, o que, aliado ao melhor conhecimento de Moura do terreno, fez com que o até então líder do Nacional perdesse terreno. Adruzilo Lopes e Vasco Ferreira levaram o Subaru Impreza R4 ao terceiro posto da geral, entre os pilotos nacionais, vencendo também o agrupamento de produção. Carlos Martins e Daniel Amaral foram os 4 classificados finais nas contas do Nacional, ao volante do Skoda Fabia S2000, que foi campeão nacional pelas mãos de Pedro Meireles. Manuel Castro e Luís Costa, em Mitsubishi Lancer Evolution 9, terminaram o SATA Rally Açores no 5º lugar da geral.
Os franceses Richard Genesca e Julien Labatou inscreveram-se no SATA integrando o lote dos concorrentes ao Nacional de Rallys. Terminaram no 6º posto final. Paulo Neto e Vítor Hugo Oliveira foram os melhores classificados nas viaturas de 2 rodas motrizes, relançando a luta pelo cetro nacional daquela classe. Terminaram no 7º posto da geral. Fiquemos agora com a classificação dos pilotos concorrentes ao Campeonato Nacional de Rallys, concluído que está o SATA Rally Açores. Vitória clara para Ricardo Moura e António Costa em Ford Fiesta R5. Na classificação seguiram-se José Pedro Fonte e Miguel Ramalho em Citroën DS3 R5. O terceiro lugar foi para Adrosilo Lopes e Vasco Ferreira. Destaque ainda para o 7º posto final de Paulo Neto e Vítor Hugo Oliveira, que lhe dão a vitória nas 2 rodas motrizes. Mas é o cariz internacional que define o SATA Rally Açores como um dos melhores rallies do mundo em pisos de terra. Fique agora com o resumo da competição reservado ao Campeonato FIA da Europa de Rallys. As principais atenções da edição 50 do SATA Rally Açores prenderam-se naturalmente com o lote de pilotos do Campeonato FIA da Europa de Rallys. Com uma lista de inscritos a beirar as 5 dezenas de concorrentes, o plantel do SATA Rally Açores contava com os principais pilotos nas 3 categorias do FIA ERC, cujos lugares cimeiros estavam separados por escassos pontos. O SATA Rally Açores assumiu-se uma vez mais como decisivo para as contas do Campeonato Europeu. No duelo travado durante os 2 dias e meio do rally, foram Craig Breen e Scott Martin que impuseram a lei do mais forte, com o piloto do Peugeot 208 Turbo 16 R5 a não baixar braços até a final da prova. Os polacos Kajetan Kajetanovics e Jaroslav Baran, a tripular um Ford Fiesta R5, tudo fizeram para contrariar Breen e Martin, trocando a liderança da prova entre si por inúmeras vezes e por margens em algumas alturas bastante escassas. Vieram a terminar num brilhante segundo lugar final. A prestação de Ricardo Moura e António Costa foi irrepreensível, com o heptacampeão regional e tricampeão nacional a terminar no 3º posto da geral. Moura cedo percebeu que não valia a pena entrar em heresias e que bastaria apenas manter Breen e Kaito à sua frente, com ritmos muito maiores que o açoriano, para garantir o seu desígnio. Venceu entre os nacionais e açorianos. Bruno Magalhães e Hugo Magalhães começaram a sua temporada deste ano no Europeu nos Açores, conseguindo um pleno entendimento com o Peugeot 208 Turbo 16 R5 apenas no último dia da prova, terminaram no 4º posto geral. O francês Robert Consani fez-se acompanhar novamente de Maxime Villemot, vindo aos Açores ao volante de um Citroën DS3 R5. Ao terminarem no 5º posto final, somam importantes pontos para o FIA ERC. José Pedro Fonte e Miguel Ramalho, preocupados com as contas para o Nacional de Rallys, obtiveram o 6º posto final e 2º entre os nacionais. Sam Moffat e Carl Atkinson levaram o Ford Fiesta RRC ao 7º posto final, conseguindo melhor desfecho que o seu irmão Josh, que abandonou no 2º dia, vindo depois a terminar a prova ao abrigo do Rally 2. Dominicas Butvilas e Camille Heller terminaram em 8º lugar da geral, vencendo a categoria ERC2, reservada aos veículos do agrupamento de produção com tração integral. Ainda nessa categoria, terminaram no 2º e 3º posto, respectivamente, David Botka e Peter Mihalik, em Mitsubishi Lancer Evolution 9, e Wojtek Staff e František Rajnoa, em Subaru Impreza STI. Por seu lado, a categoria FIA Júnior ERC tem sido uma das mais mediatizadas no seio do Campeonato FIA da Europa de Rallys, porquanto aos seus vencedores é dada a possibilidade de participarem no ano seguinte nesse campeonato ao volante de uma viatura R5 de última geração. Nos Açores e no SATA Rally Açores sorriu a vitória a Chris Ingram e Gabin Moreau em Peugeot 208 R2. Seguiram-se na classificação a formação portuguesa composta por Diogo Gago e Jorge Carvalho em viatura idêntica. O sueco Steve Rockland, acompanhado de James Aldridge e também ao volante de um Peugeot 208 R2, fecharam os lugares do pódio no que diz respeito ao Júnior ERC. Chris Ingram foi também o vencedor do ERC Colin McRae Flatout Rally Trophy, um prémio que é atribuído prova a prova a quem melhor demonstra a garra e espírito competitivo que tão bem demonstrou o falecido Colin McRae, campeão do mundo de rallies em 1986. Vamos à classificação do SATA Rally Açores, à geral e no que diz respeito ao Campeonato FIA da Europa de Rallys. Vitória clara para Craig Breen e Scott Martin em Peugeot 208 Turbo 16, a reforçar a liderança do Campeonato FIA da Europa de Rallys, com Kajetan Kajetanovics e Jaroslav Baran em Ford Fiesta R5 a terminar na 2ª posição. Ricardo Moura e António Costa foram os terceiros classificados, vencendo também as contas para o Nacional e Regional. Bruno Magalhães foi 4º classificado, Roberto Consani terminou na 5ª posição, José Pedro Fontes foi 6º e 2º melhor nacional, Sam Moffat foi 7º classificado e Dominicas Butvilas, para além de vencer a ERC2, terminou no 8º posto da geral.
Na classificação geral, no que diz respeito à categoria ERC2, reservada aos veículos de agrupamento de produção com tração integral, o vencedor então a ser Dominicas Butvilas, seguido de David Bodka e Peter Mihalik, Wojtek Staff a terminar na terceira posição. Na ERC3, e nomeadamente na categoria FIA Júnior ERC, Christopher Ingram foi o mais rápido, seguido de Diogo Gago e Jorge Carvalho, Steve Hockland e James Aldridge terminaram no terceiro posto final. E é com o SATA Rally Açores que chega ao fim mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas. Nós estamos de regresso da próxima semana com toda a atualidade sobre o mundo desportivo motorizado, açoriano. Da nossa parte, um resto de boa semana. Até lá, fiquem bem. Sílvia. Pois é, Rui, mas não te vais safar assim tão facilmente, porque depois de um SATA Rally Açores fica sempre uma sensação de vazio. Fica, isto podia ter começado logo no dia seguinte mais uma edição. Era tão bom que tivéssemos cá todo este movimento e toda esta impetuosidade que teve a edição número 50 do SATA Rally Açores. Foi uma prova que a todos os níveis foi muito bem disputada, com lutas até ao final, até o último quilómetro do último troço, e onde acima de tudo foi possível aos açorianos e a todos aqueles que nos visitaram nestes dias ver uma parafernália de equipamentos, de equipas com meios, que é qualquer coisa que nós infelizmente só vimos uma vez por ano, mas que ainda vamos vendo e vamos tendo essa elite da Europa dos ralis no meio de nós. Dizia um membro da nossa equipa hoje de manhã, que é também um aficionado dos ralis, que já há muitos anos que não via um SATA Rally Açores assim. Porquê? Bom, eu penso que para já a lista de inscritos é logo a primeira coisa que salta à vista, que tem logo o maior destaque. Tivemos 74 pilotos inscritos, o que é soberbo para os dias que correm. Não são todas as provas do Europeu de Ralis que têm um número tão grande. Para isso contribuiu o facto de os Açores serem cada vez mais uma prova preferida de todos os pilotos, ao ver as imagens e o fruto do trabalho que é feito pelo canal televisivo que promove a competição, mas também pelo facto desse próprio canal, que é o promotor do campeonato, ter duplicado o valor dos prize money que foram atribuídos neste campeonato. E apesar de o valor ser simbólico em relação aos investimentos que estão feitos para participar ao mais alto nível numa temporada desportiva como essa, é normal que seja apetecível não deixar fugir aquele valor, aquela verba. Posso dizer, por exemplo, que o vencedor do SATA Rally Açores ou o vencedor do maior prize money do SATA Rally Açores ainda levou consigo 10 mil euros, o que não é nada de deitar fora. Se calhar vão-me dizer, mas aquilo são 10% ou 20% do custo da época. Pois é verdade, mas o que é facto é que os levou e que os ganhou. Por outro lado, foi muita a competição que se assistiu. Não só na luta à geral, os dois pilotos que tiveram na frente, Craig Breen e Kaitan Kajetanovic, tiveram envolvidos numa luta em que trocaram várias vezes e entre si de posição, da liderança do rally, às vezes por escassos segundos. Kajetanovic chegou ao Breen, chegaram a estar na frente do rally por meio segundo, que é qualquer coisa de extraordinário, e ver ou tentar adivinhar o que é que eles vão fazer nos quilómetros a seguir, na prova especial a seguir. Depois tivemos a vantagem também de ter o São Pedro a ajudar e houve muito bom tempo durante o fim de semana. 7 cidades estavam cheias na sexta-feira com pessoas a assistir. Em todos os recantos haviam espectadores para assistir às 7 cidades. No dia de sábado, e apesar do Planalto dos Graminhais estar um pouco mais encoberto com o nevoeiro, o que é facto é que a classificativa de Tronqueira não deixou ninguém desiludido e também os recantos do Conselho da Povoação foram todos eles visitados para que se conseguisse assistir à parte final da prova especial. Portanto, parece-me para já, nesse aspecto, que esteve bem. Por outro lado, sempre perceber o que é que os nossos pilotos, os pilotos açorianos, podem fazer face a esta concorrência europeia que vem por aí fora e que nos visita pelo menos uma vez por ano. E o que é facto é que tivemos pilotos a andar muito bem, o caso do Ricardo Moura, que é lógico que é aquele que mais sobressai a todos, mas não fica por destacar a participação do Luís Miguel Rego, do Rubén Rodrigues, do próprio Pedro Val, que conseguiram grandes resultados e brilhantes resultados e que de alguma forma conferiram aquele toquezinho adicional à 50ª edição do SATA Rally Açores. Estás com um brilhozinho nos olhos e isso diz tudo. Obrigada, Rui, também por mais uma participação.